Você que está assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, já curte, compartilha com seus amigos. Influência. Nós vamos falar um pouco sobre influência. Agora, eu quero que vocês compartilhem agora como foi esse momento de vocês decidirem dar um basta nessas más influências e realmente começar a buscar novas influências boas para a vida de vocês, né? Como foi, o que vocês fizeram? Talvez vai ser um momento de vocês darem uma dica para a galera, de falar assim, cara, eu decidi fazer isso aqui para não ter mais a influência que eu tinha sobre a minha vida. Então, como foi esse momento? O que aconteceu com vocês? E para fazer vocês realmente deixarem de lado tudo essas influências ruins e começarem a ter novas influências boas e com certeza, né, influências que agora vêm de Deus mesmo para a vida de vocês. A Mari falou, né, que namoro foi bom pra ela e tal, mas não se diz a uma regra. Porque pra mim o namoro foi pior. Eu sempre saí e tal, eu fazia as coisas, festava, bebia, mas só que eu sempre fui muito obediente aos meus pais. Então eu ficava de castigo, eu cumpria o castigo, eu não voltava mais tarde para casa, eu não fazia nada assim, né? Sempre foi muito certinha. E aí eu conheci o Rafa na casa de um amigo e aí a gente começou a namorar. E eu lembro que eu fiquei num castigo tão tenso, gente, na primeira, eu acho que uma segunda festa que a gente foi junto, foi um negócio assim, eu fiquei de castigo tipo um mês por causa dele. Porque ele falava assim, não, vamos ficar na festa e tal. Eu falava assim, não, mas eu tenho que ir pra casa. Tipo, é o horário que era pra eu estar em casa. Aí a minha irmã falava assim, minha irmã mais nova, gente. Ela falava assim, esquenta não, já vai chegar atrasado. Então, já que é pra tomar bronca, toma bronca por uma coisa relevante, né? E daí foi. Então, tipo, a minha irmã mais nova, ela sempre foi mais assim do que eu, né? Eu sempre fui mais medrosa. Então, tipo, eu não era a irmã mais velha que batia na irmã mais nova. Eu era a irmã mais velha que apanhava da mais nova. Mas, muda muito assim. Mas aí, o que aconteceu? Foi aí que eu comecei a sair muito. Por quê? Eu era bobinha, as minhas amigas também. A gente, como eu falei, a gente era signo e capricho. Então, era das menininhas assim, que a Bruna e a Mari odiava e pisava e ela saía correndo, entendeu? Então, eu era essa menina. E aí, eu tinha muito assim, eu tinha muito, tipo, eu tenho que ter a roupa da moda, eu era influenciada a isso. Eu tinha realmente uma cabeça com miolo. Não era um cérebro, porque muito boba, só pensava assim, eu acordava, eu estava até vendo meus status do Facebook, eu fiquei até triste, sabe aquelas lembranças? Tipo assim, partiu treinar, tá chovendo, não vai dar para eu ir treinar, não sei o quê. Tipo, gente, que besta. Tipo, muito vazia, sabe? Uma menina que só pensava, tipo, no meu corpo ou tudo mais. E roupas, né? Eu tinha um problema muito sério com roupa também. Eu me vestia realmente para provocar. E era uma frase que eu usava muito e que muitas pessoas falavam para mim: o que é bonito tem que se mostrar. Então, eu tinha muito disso. Tanto é que eu comecei a ir para a igreja. Ai, gente, que pecado. Eu achava que saia era coisa de crente. Então, eu ia de saia. Mas a minha saia, gente, vocês não estão entendendo. Era a coisa mais linda do mundo. A minha saia com aquele salto enorme ainda, para ficar bem assim, torando. E eu achava aquilo bonito, porque era aquilo que eu achava. Eu queria chamar atenção, eu queria ser uma pessoa aceita, eu queria chamar atenção, e essa era a forma de eu conseguir. E aí, o que aconteceu? Eu sempre cresci na igreja e tal. O meu namoro me levou a mais festas, a beber mais. Uma coisa que mudou é que eu fumava, às vezes usava droga. Isso mudou. O Rafael, ele não gostava, mas em contrapartida, eu bebia até entortar o caldo. E aí, a gente tinha carnaval, né? A gente tinha muito disso, muitas amizades. A gente nunca foi de sair só nós dois. Se saía só nós dois, a gente encontrava a turma, fazia amizade lá. A gente sempre teve isso muito. Então, a gente não era um casal que ficava quietinho. A gente era um casal que fervia mais do que devia, né, amor? E aí,
isso foi piorando. E aí, eu sempre cresci na igreja, então eu sempre sabia qual que era. A minha mãe é evangélica, meu pai era católico, mas eu seguia da mesma forma. Eles falavam e tudo mais. Mas teve um ponto que eles falaram assim, deixa, né? Porque ela é assim mesmo. E teve uma época que eu ia numa outra igreja que o pessoal só ia na igreja. Todos os jovens lá só iam na igreja. Então, eles também me levaram um caminho bem torto, sabe? Hoje, o pagode, igual as meninas falam assim, né? Tipo, o rock, meu, gente, era o pagode. Oh, Jesus amado. O pagode sertanejo. Quem vê, não pensa nessa carinha linda e tal. Mas só que um lerererê me pegava. E aí, isso me influenciou muito. Então, quando parou, foi o que aconteceu. Como eu tive uma base, sabia o que era certo, o que era errado, e a gente começou a ir na igreja, aí o Rafa aceitou Jesus, aquilo eu fiquei super feliz e tal. E aí a gente foi indo para a célula, né? A célula da Marido Fer. E foi indo. E aí a gente teve o Fuego. Foi assim o ápice assim da minha mudança. Deus me pegou lá. Eu lembrei porque eu tive uma interação na igreja quando nova muito forte com o Espírito Santo. Eu vivi um avivamento na época numa igreja lá muito forte de tipo eu pequena colocar a mão nas pessoas, as pessoas serem curadas, de as pessoas caírem, de eu já falar em língua, sabe? Eu ter sido batizado no Espírito Santo, então eu tive algo muito forte dentro de mim. E aí aquilo voltou, sabe? Eu dei um espaço tão grande para o Espírito Santo naquele acampamento na minha vida, que voltou, eu voltei a falar em línguas, eu voltei, sabe? Tipo, tudo aquilo voltou. E foi... Aí eu peguei e falei assim, da mesma forma que eu fui extremista para o mundo, eu falei assim, eu vou ser extremista para Deus. Eu simplesmente cheguei no Rafael e falei, olha, seguinte... Tive encontro com Deus, foi assim, e a gente vai ter um namoro em santidade, porque, gente, se a gente for via muito, vocês já sabem como que era o namoro, né? E aí, eu cheguei nele e a gente vai ter um namoro em santidade. Ele falou, não? Onde você foi? Eu falei, então a gente vai largar. Porque pra mim era assim, tudo ou nada. Tem muita gente que fala assim pra gente, né? Mas vocês vieram do mundo e deu certo, tipo, meu namorado, vai dar certo, isso e aquilo. Eu falei, não. Deu certo porque eu me impus. Eu me posicionei e Deus veio ao coração do Rafael e confrontou ele também na mesma noite. Ele falou assim, não, depois a gente vê. Ele até brigou comigo e confrontou ele. Aí ele falou assim, não, amor, a gente vai ter. E eu falo, e também tem um monte de gente que fala assim, mas vocês namoraram depois de um tempão na igreja, porque a gente veio de um namoro errado, com padrões do mundo. E depois a gente ficou namorando na igreja, se eu não me engano, foi 4 anos e 3 fora, né? Eu acho que foi mais ou menos assim, 3 ou... Eu sei que a gente ficou em santidade 4 anos e a gente fala assim, gente, se você não tá aguentando, casa... mas você demorou 4 anos para casar. Eu falei assim, quando seu namorado orar 3 horas por dia, jejuar toda semana... Aí, beleza, você pode namorar com ele 5, 6 anos. Já foi difícil desse jeito, porque o Rafael ele foi muito radical. Ele teve um encontro com Deus e ele se apaixonou tanto por isso, que ele tinha uma busca intensa. Ele mandava eu ir embora, porque os meninos estavam chegando para orar, gente. Foi assim, muito... Eu ficava nervosa, realmente, eu ficava muito brava, porque onde já se viu, a gente ficava junto. João Marcos, Vitão, eu queria ver, nossa, o Ezequiel, gente, eu ficava muito nervosa. Teve uma vez que o Rafael falou assim, amor, você não quer ir, você deve estar cansada, mas você vai trabalhar. Aí eu falei, não, amor, não, vai amor. Quando eu saio, o Vitão tá lá com uma mochila. Eu falei, nada que você tá me mandando embora. O Vitão fica aqui com você. Mas então, o que me ajudou mesmo foi esse tchan que eu tive na minha vida. Não, eu vou mudar. Eu voltei aquilo lá que eu tinha antigamente, né? Eu pensei, falei, não, eu tenho que mudar. E aí, o que eu falei das roupas, aí foi um processo. Como eu tinha um grande problema, realmente, com o meu corpo, com a minha aparência, em chamar atenção, porque eu gostava disso, de chamar atenção, de sempre estar assim. Então, aí foi um processo maior, né? Teve face a face, teve bronca, teve choro e lágrimas, mas eu me libertei das minhas 20 saias de bandagem. Mas assim, foi assim, mas só que esse impacto de santidade, de ter, e também, eu acredito, de tempo com Deus, sabe?
de você estar no seu secreto. Eu lembro que o que mais me fortaleceu em tudo isso foi que eu tinha um cantinho no meu quarto, que eu colocava uma cruz de EVA com glitter rosa, bem patizinha, mas tudo bem. E lá eu orava muito. Esse tempo de você oração, de abrir mesmo o seu coração, de falar, ó Deus, está acontecendo isso, aquilo. Então foi isso que transformou, eu acho que a minha vida e a vida do Rafa mesmo. Foi oração e tempo com Deus. E a amizade, o Fer falou, né? Ele se afastou. As minhas amizades, elas se afastaram de mim. E eu fiquei muito triste com isso, porque aquilo lá não me contaminava mais, né? Eu não tinha aquela coisa. Então, eu fiquei tão triste e eu tentava correr atrás, e tentava resolver, e tentava puxar. E aí eu coloquei nas mãos de Deus mesmo. Eu falei, Deus, e agora essas amizades estão voltadas, sabe? Elas têm visto as coisas acontecerem, porque eu tinha muitas amigas que, quando eu comecei a ferver muito, elas me criticaram muito, porque, como eu disse, a gente era muito certinha, né? Tipo assim, certinhas, né? Não bebia tanto, não fumava, não fazia as coisas. Então elas me criticaram e depois elas passaram a ter essa vida, né? E aí foi muito triste para mim, porque eu vi elas naquela situação e eu queria ajudar elas, mas só que elas não queriam ter essa ajuda, elas mesmas se afastaram. Eu acredito que tipo uma luz de Deus, alguma coisa, não batia mais, porque elas não tinham mais interesse naquilo que eu tinha para dar para elas, né? Então, o que eu tinha para dar para elas, elas não queriam. Então, teve esse afastamento. Então, a amizade para mim não foi muito difícil. E foi também em casa. Eu tive um problema, foi em casa, porque a minha mãe nem tanto, mas o meu pai criticava muito, né? O fato, falou assim, mas agora só vive na igreja, só vive para a igreja, só faz isso aqui igreja, isso aquela igreja. Porque aí o Rafael, a gente tem, assim... Eu sou muito, assim, aberta para fazer amizade, sabe? Eu conheço a pessoa, já falo de tudo da minha vida, assim, numa sentada só. O Rafael, ele até fica bravo, porque eu não paro de falar. E aí, eu começo a falar coisas, assim, que não eram, né? Para ser faladas, e aí a pessoa fica íntima. Então, a gente cria muito, assim, amizade, assim, com a galera, e aí a gente começou a ter esse vínculo. E então, eu acredito que teve ciúme, sei lá, da família, mas eles também influenciavam. Eu tinha bastante influência. E outra coisa foi o carnaval, que era uma coisa muito difícil para a gente, principalmente para mim. Eu falo assim que foi muito bom, que Deus ele é tão maravilhoso, que é uma data assim, eu nunca fui assim, tipo, eu quero ir em show, eu quero não sei o quê. Mas só que Deus ele nos tirou do carnaval, que a gente tinha um bloco, e ele nos colocou lá para evangelizar aquelas pessoas, sabe? Para levar o amor de Deus até lá. E aí eu falo assim, eu nunca deixei de ir pro carnaval, mas só que mudou a intenção, né? E isso é muito legal. Então mudou a intenção, tipo, eu vou agora para glorificar o nome do meu Pai. Antes eu ia lá para arregaçar mesmo com tudo, mas agora eu vou para glorificar o nome do meu Pai e transbordar desse amor para as pessoas. Então, para mim, assim, é bem assim. E que a Bruna falou de música, né? Foi muito engraçado que ela falou assim, do pezinho da Dani. Eu tenho que estar lá todo tempo em oração, porque quando fala tanam, 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 na hora, gente, pelo amor de Deus, é uma súplica. Criem músicas novas para tocar no carnaval, porque as antigas a gente conhece e a mão vai junto na hora, tá, não? Aí já era. Então, mas assim, é uma constante, sabe? Outra coisa que influencia a gente, que eu e o Rafael a gente pegou e tirou da nossa casa, a gente toma muito cuidado, a televisão. É uma coisa que a gente não sabe, mas só que igual a Bruna, ela falou assim, imaginava a minha vida com aqueles caras e tudo mais. Eu nunca mais assisti Malhação, mas só que agora, né, fala que tem mais um monte de coisa, mas na minha época, Malhação era uma coisa que me influenciava muito. Eu imaginava como que eu seria, como que eu queria que os meus pais fossem, eu pensava que os meus pais fossem outra coisa, e aquilo influenciava sem eu querer. O Rafa, ele fala assim que a gente assiste uma novela, a gente fica horrorizado com aquilo que está acontecendo. Mas daqui a pouco a gente está torcendo pro cara para ficar com a outra, porque a outra é mais boazinha do que a esposa dele. Onde já se viu? E a gente acaba sendo influenciado por essas coisas. Não só adolescentes, mas no nível geral, todas as pessoas. Se a gente...
Eu não sou da congregação cristã, gente, mas a gente não tem TV em casa. Não tem antena, a gente tem TV, mas não tem antena. Então, assim, se você me falar, assistiu o Jornal Nacional? Não. Assistiu o Silvio Santos? Não, eu não assisto o Silvio Santos, não tenho. Mas por quê? Porque a gente vê que isso em coisinhas pequenas vem realmente afetando o nosso coração e tirando todas essas coisas. Então, o que mais mudou foi mesmo ter esse tempo com Deus, ter vida de oração e tudo mais.